30 anos e um dia, esse foi o tempo que Matteo Messina Denaro permaneceu no poder. Era 15 de janeiro de 1993, quando a Companhia de Reserva do Comando Operativo, a equipe especial do Reparto Operativo Speciale do Capitão Último, fazia uma prisão em Palermo. Totorina, o chefe dos chefes, a fera, o homem que deu início à temporada de massacres da Cosa Nostra. Uma temporada que continuaria mesmo após sua prisão. Pois bem, com a queda de Totorina, restaram dois grandes chefes em circulação. Um era um ex-companheiro, justamente de Rina, Bino, Trattore Bernardo Provenzano, ou Tio Bernardo, ou Tio Provenzano. O homem que havia matado com as próprias mãos Michele Cavataio, o principal responsável pela primeira grande guerra da máfia, aquela do início dos anos 60. Depois, com a captura de Provenzano, em abril de 2006, Matteo Messina Denaro se tornou o rei incontestável da Cosa Nostra. Mas quem é Matteo Messina Denaro? E o que acontece agora no difícil confronto diário entre o Estado italiano e o crime organizado de tipo mafioso? Vamos tentar entender um pouco mais. Matteo Messina Denaro recebeu a primeira denúncia por associação criminosa de tipo mafioso em 1989, ou seja, 4 anos antes da prisão de Totorina. Mas em pouco tempo ele teve uma ascensão vertiginosa até a cúpula, até aquilo que é o topo da Cosa Nostra. Já em 91, Matteo Messina Denaro suja as mãos de sangue matando Nicola Gonçalves, proprietário de um hotel em Tricina. Um homem que basicamente havia reclamado da presença mafiosa na região. Matteo Messina Denaro, naquela época, era membro do clã de Castelvetrano, sua cidade natal. E poucos, provavelmente fora do círculo mafioso, teriam apostado em uma ascensão tão rápida ao topo. Justamente daquele rapaz, pouco mais que um garoto. Ele não tinha nem 30 anos quando cometeu seu primeiro assassinato. E, no entanto, já havia alguém apostando nele. Esse alguém era Baldurato, Duccio di Maggio, ex-motorista e guarda-costas de Rina, o homem que faria Rina ser capturado como retaliação pessoal contra a Cosa Nostra, que o havia condenado à morte. Pois bem, Di Maggio, anos depois, declararia aos magistrados investigadores que Matteo Messina Denaro já se destacava como jovem ambicioso no início dos anos 90. Um jovem que, mesmo sem ter uma qualificação oficial de chefe, conseguia ter carisma suficiente para ser respeitado. E, por outro lado, o pai de Matteo Messina Denaro já havia lhe oferecido uma ampla delegação sobre o mandamento de Castelvetrano. O pai, Francesco Messina Denaro, por outro lado, já tinha cheiro de máfia. Não é por acaso que o padrinho de crisma de um jovem Matteo Messina Denaro foi Antonino Marotta. Um picchiotto, um homem de honra, um punciuto, enfim, um mafioso. Um homem que, antes de entrar, era um homem que tinha um chefe oficial. Conseguiu o suficiente e se tornou um chefe. Em 92, ele já fazia parte das equipes de matadores em Brancaccio, província de Trapani, em Roma. Lhe são dadas tarefas antes de fazer vigilâncias para o atentado que Maurizio Costanzo sofrerá. Depois, matar o ministro Claudio Martelli, socialista acusado pela máfia de não cumprir os acordos, e Giovanni Falcone, o magistrado na linha de frente contra a máfia. Em julho de 92, Falcone já havia morrido e Borsellino foi morto pela bomba da Via D'Amelio. Matteo Messina Denaro está entre os executores materiais do assassinato de Vincenzo Milazzo, o chefe da máfia de Alcamo. Por quê? Porque Milazzo buscava sua independência em relação ao domínio dos corleoneses, ao domínio de Totorina, ao domínio da facção vencedora da Segunda Guerra da Máfia. A partir daquele momento, Matteo Messina Denaro se tornaria um homem de confiança, mesmo que não tivesse conseguido matar o vice-comissário Calogeno Germanà em Mazara del Vallo.
Não importa. Seus laços consolidados com Bagarella, com Brusca, com os irmãos Graviano. Todos os homens da estratégia bombista da Cosa Nostra o haviam tornado um chefe, ou pelo menos digno de se tornar um chefe. Um chefe que se afirmaria com o passar dos anos, após a prisão de Irina, e ainda mais depois das prisões de Brusca, e principalmente de Bernardo. Provenzano Irina e Provenzano simbolizavam a velha máfia. Ambos foram discípulos de Luciano Lédio Usciancato, o homem que havia conduzido a velha máfia rural, aquela do médico Michele Navarra, para o verdadeiro século XX. Foi Lédio quem matou Michele Navarra, o antigo chefe da máfia de Corleone. Foi também Lédio, junto com outros cúmplices, quem matou Placido Risotto, o sindicalista antimáfia de Corleone. Disso, aliás, já falamos. Pois bem, sem mais Lédio, tinham ganhado destaque Irina e Provenzano, aqueles que ordenaram o início da Segunda Guerra da Máfia. O assassinato do príncipe de Vila Grazia, Stefano Bontati, a guerra contra Inzerillo, depois morto, e a decisão de exterminar o clã Buscetta, tudo para tomar o poder. E no meio disso, o assassinato de tantos servidores do Estado que haviam se oposto com coragem. Lá, Pier Santi Mattarella, que rejeitou o abraço da Cosa Nostra. Seguindo com o ex-general dos Carabineiros, Carlo Alberto Della Chiesa, o homem com os galões na pele, prefeito com poderes especiais prometidos para Palermo, mas nunca obtidos. Já falamos dele em outro vídeo. E depois, obviamente, Rocco Chinisi, Nini Cassarà, o comissário Montana, Falcone, Borsellino. Muitas mortes ao longo das ruas de Palermo, decididas pelos Corleonesi, com os quais Matteo Messina Denaro se sentia extremamente próximo. Daqui ele teria recebido um grande voto de confiança, enquanto os chefes, um após o outro, eram levados à justiça. O que sempre deu uma aura de incredulidade em torno da figura de Matteo Messina Denaro foi a sua inatingibilidade. Não é por acaso que ele foi apelidado de Diabolic. Sim, como nos quadrinhos, inatingível e impossível. Até dar-lhe um rosto real era difícil. Por muito tempo, por dezenas de anos, Matteo Messina Denaro teve um rosto jovem, obviamente não mais replicável. E uma reconstrução gráfica do suposto envelhecimento. Não havia imagens, fotografias ou retratos. Quase um homem sem rosto. Por isso também foi chamado de diabólico. Como o criminoso que produz máscaras extremamente realistas para se esconder, se camuflar na sociedade civil no dia a dia. Imprevisível, inalcançável e sem rosto. E, no entanto, capaz desde 2006 até hoje de ditar as regras, de decidir por conta própria. Como os negócios deveriam ser conduzidos. Negócios sujos, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, até mesmo tráfico de resíduos industriais e não só. É preciso dizer que sobre a figura de Matteo Messina Denaro já se falou muito, já se escreveu muito e talvez até se tenha especulado um pouco. Mas vamos chegar à sua prisão. Chegamos amanhã de 16 de janeiro de 2023 à operação dos Carabineiros em uma clínica onde Matteo Messina Denaro estava acostumado a ir. Frequentava há quase 2 anos, após descobrir aquela neoplasia. Para as internações e operações, ele havia fornecido uma identidade falsa. Talvez tenha sido exatamente isso que lhe custou a prisão. Afinal, mesmo em clínicas particulares, é necessário apresentar documentos, cadastro de pessoas físicas e cartão do Sistema Único de Saúde. Aqueles documentos em nome de um tal Bonafede eram falsos. E talvez tenha sido exatamente isso que desencadeou a armadilha preparada pelos Carabinieri. Sempre pelo ROS, o Agrupamento Operacional Especial que, 30 anos e 1 dia após a operação contra Totò Riina, repetiu e deu um segundo ato. Mas, neste ponto, surgem as perguntas. Como foi com o Riina há 30 anos? Como aconteceu depois com Bernardo Provenzano? A captura de um chefe é uma façanha ou só uma tentativa de limpar a imagem da Cosa Nostra? Alguns documentos oficiais declararam que, com a captura de Matteo Messina Denaro, basicamente, teria se encerrado a fase dominante da Cosa Nostra. Em resumo,
A máfia já deveria ter sido derrotada. Temos certeza disso. A máfia não se mostrou derrotada, nem com as prisões de destaque de 10, 20, 30, 40 anos atrás. E nem mesmo com a atuação do prefeito Mori. Durante o fascismo, a máfia sempre soube se reciclar e se renovar. Como o rabo de um lagarto que se regenera, ou como a mítica hidra que tem uma cabeça imortal, enquanto as outras crescem de novo, mesmo que sejam cortadas. Portanto, a prisão de Matteo Messina Denaro, por mais que seja certamente resultado da atividade investigativa e da astúcia, da prontidão do reparto operativo Speciale, quanto é mérito do reparto operativo Speciale e quanto, de fato, é obra de quem quer tomar o lugar de Matteo Messina Denaro? Acreditar que com ele a máfia acabou é utópico. Ainda há muitos chefes foragidos. Ainda há muitos negócios sujos a serem tratados. Ainda há muitos tráficos ilícitos em andamento. E, portanto, sempre existem interesses ocultos, que não querem vir à tona e não querem ser perturbados ou interrompidos. É provável, aliás, que agora o ex-prímula roça da máfia tenha se tornado inútil ou não mais tão fundamental para o organograma da Cosa Nostra. É provável que, em seu lugar, nesses 30 anos de fuga, tenham surgido novos chefes, capazes com o tempo de crescer, de entender os novos mecanismos, de se adaptar ao século XXI e ao aumento cada vez maior e imparável progresso tecnológico. E não só. Assim, seriam destinados a substituir quem veio antes, agora vistos como inadequados aos tempos atuais. Afinal, dificilmente são presos os chefes jovens, audaciosos ou em ascensão. Na maioria das vezes, trata-se de pessoas de 60 anos, como no caso de Matteo Messina Denaro, ou até mais velhos, pessoas já de idade. Os anos que já passaram sempre têm um substituto pronto. É isso que assusta, porque, mesmo capturando o super foragido, o trabalho não acabou, não pode ser considerado terminado. Sempre haverá alguém atrás dele, alguém para procurar, alguém para identificar e prender. Ainda haverá negócios ilícitos para interromper enquanto houver um interesse de fundo, um interesse que envolve muitos laços perigosos. Porque, afinal, a máfia sozinha não faz mais nada, justamente sozinha. Já se foram os tempos em que as quadrilhas agiam sozinhas ou se limitavam a extorquir o pequeno empresário. Já há décadas, a máfia faz acordos com a política local. E não só com empresários, mas também com cartéis estrangeiros. É uma rede de interesses, uma rede de alianças, uma rede que escorre sangue e dinheiro sujo. E para resolver isso, seria preciso queimar a teia de aranha, esterilizar, matar a aranha fêmea que continua gerando. Não é simples e é preciso, além de muitos recursos, também uma vontade de ferro. Nós do Dentro da História aplaudimos as forças policiais, Arma, Carabinieri e a magistratura investigativa italiana, mas também os exortamos a não parar, a não se deleitar demais com a alegria da glória passageira. Pelo contrário, a insistir, continuar, encontrar as respostas que todos nós, cidadãos comuns, esperamos em relação aos grandes mistérios da Cosa Nostra, das grandes chacinas, dos graves fatos de sangue e dos pactos inconfessáveis. Não bastam as prisões, é preciso esclarecer, é preciso fazer uma limpeza. É preciso que cada um dê uma dimensão pedagógica a tudo o que acontece, ensinar o valor da legalidade às crianças antes de tudo, porque amanhã será a vez delas. E se conseguirmos fazer as novas gerações entenderem aquelas mesmas que anos atrás celebravam a figura de Diabolique nos murais. Matteo Messina Denaro? Se eles entenderem que não há nada a celebrar ou imitar, assim como não há glória, não há honra, não há humanidade em se comportar de determinada maneira. Então, talvez sim, conseguiremos finalmente um dia dizer basta à Cosa Nostra.